Olá para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa ON TV, repercutindo sempre os fatos, os acontecimentos de Campo Maior e do território dos Carnaubais. Hoje a gente trata sobre prevenção ao suicídio. Nós estamos no setembro da campanha Setembro Amarelo, que é um mês inteiro voltado para a prevenção do suicídio e também para os debates da saúde mental. A gente vive em uma sociedade doente e, como toda doença, precisa de um tratamento. Nós estamos recebendo hoje Heloísa Ferreira, que é ativista pela vida, é advogada, é professora, é mais o que, Heloísa? Mediadora de conflitos, é mãe, é esposa, é amiga. Heloísa, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço esse espaço, né, no ON TV. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui para falar desse tema que é tão importante na nossa sociedade. Como é que você é um dos principais nomes do território dos Carnaubais quando se trata de prevenção ao suicídio? Tem palestras, já percorreu o Piauí, faz parte de grupos a nível estadual. Como é que você se tornou uma ativista pela vida? Otávio, eu não era um ativista pela vida. Foi a partida da minha filha pelas portas do suicídio que me apresentou esta nova forma de ressignificar a vida, de viver, de aceitar, de olhar para esse tema com carinho, que foi um sentimento que entrou dentro da minha casa e eu não percebi. A depressão ela está dentro da sociedade e, às vezes, temos como identificar. E identificou, oferece ajuda, conversa, e eu não olhei. Então, depois da partida da minha filha, né, pelas portas do suicídio, eu me voltei totalmente para tentar recomeçar. E aqui mesmo em Campo Maior, eu não quis outro lugar para recomeçar. Eu recomeçaria de onde eu estava, com um novo olhar, de uma forma diferente. E eu tenho sempre esse sentimento de que a minha filha cumpriu a missão dela e eu entendi. E a minha família toda é voltada na questão de prevenção ao suicídio e pós-venção, que é a ajuda depois que aquela família tem um ente que parte pelas portas do suicídio. Você falou de sinais que são emitidos e já há um protocolo, acho que a nível até mundial, que aponta quais são esses sinais que as pessoas que cometem suicídio elas acabam emitindo. Quais são esses sinais, até como forma de alerta para o nosso telespectador? Bom, Otávio, antes de falar desses sinais, eu vou te falar um pouco da história. Adoro contar uma Pois não, história. fica à vontade. Então, em 2003, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela lançou uma campanha de prevenção ao suicídio. Né? Depois que um jovem cometeu suicídio e as familiares e amigos distribuíram laços amarelos, né? Devido a ele sofrer de depressão. E o que acontece é que somente em 2015 essa política de prevenção foi implementada no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CVV e pela Associação de Psiquiatra Brasileira de Psiquiatria no Brasil. Então, quando essa campanha foi instituída em 2015, apresentou-se um grupo vulnerável que apresentava sinais e já tínhamos pessoas com uma taxa muito alta na sociedade de suicídios. Então, o que acontece é que, em 2015, começou essa política no Brasil, mesmo que a gente acompanhasse de forma mundial. Em 2017, a minha filha partiu. A minha história é uma história de uma mãe que sempre fui presente, um pai sempre muito acolhedor, muito amigo, a família muito amorosa, e alguns sinais nós conseguimos identificar. E hoje esses sinais eles são retratados. É tanto que você, quando ao olhar, né, quando eu falo que eu sou mediadora de conflitos, foi uma especialização que eu fiz para identificar onde o conflito está e como a gente pode resolver um conflito e o que leva as pessoas a estarem em conflito. Então, esse conflito ele faz com que a pessoa se modifique os hábitos. Mais tempo trancado nos quartos, a noite toda acordada, todo tempo no celular, preocupado, ele não expõe a imagem, ele tem medo de expor a imagem, as pessoas têm medo de se expor nas redes sociais,
com medo de aqueles comentários críticos em relação àquela pessoa, casacos nas escolas. Temos um número muito grande de alunos que o casaco estão todo tempo de casaco. É errado? Não é. Mas é um sinal e a gente precisa ficar atento. Às vezes, uma vez eu estava estudando sobre a questão do casaco para a pessoa. Ele dá a sensação de conforto, de ser humano, até mesmo de segurança com as partes do corpo, de não estar expondo, ou aquela sensação de quentinho. Mas, dependendo de como a pessoa se apresente no dia a dia, todo o tempo de casaco, a gente já tem que ficar um alerta. Por quê? Em casa. Então, eu tenho sempre meus filhos gostam de casacos, adoram, mas a gente tem sempre que ficar de olho, tem sempre que ficar vigiando, observando, e a gente pode ampliar o olhar e ver o que está por trás. As unhas roídas, comidas, os cantinhos, até mesmo cabelos, né? Eles costumam puxar cabelos, a ansiedade é tão grande que começa a puxar fios de cabelo. Então, são vários sinais. A introspecção, não conversar mais, não sair de casa. Então, os sinais são muitos. E a gente sente, uma mãe sente quando o filho muda. E eu senti essa mudança em casa. E eu perguntei para minha filha se estava tudo bem. Meu esposo chegou a conversar com ela, perguntando se ela precisava de um tratamento, que precisava conversar com alguém especializado. E nós ficamos tão preocupados na época que a gente pedia ele pedia que as irmãs, ou que a avó, ou que chegassem para conversar com ela. Mas ela nunca se abria, ela nunca falava e já se escondia. E até que aconteceu. E aí, uma família destruída, né? E a gente costuma se titular como sobrevivente. Nós somos sobreviventes daquela tragédia. Então, você tem que aprender a viver de qualquer forma. Você reaprende a viver, levando sua família, porque você não pensa em si, você pensa em quem está ao seu lado. É uma dor que não dá nem para imaginar. E aí a gente já entra na questão do pós. Como é que vocês superaram tudo isso? Bom, eu não posso dizer que eu tive depressão. Eu sabia que eu estava de luto, eu sabia que eu estava num sentimento de tristeza profunda, até mesmo de desesperança, né? Então, eu olhava para aquela situação e dizia, é um sonho, eu vou acordar. E, às vezes, eu acordava no meio da noite e não dormia, ficava a noite toda lembrando, se eu tivesse feito isso, querendo voltar no tempo, né? E perguntava por quê. Então, quando a minha filha partiu, eu não sabia explicar. Eu sabia que ela estava triste, e aí você traz a culpa para si. Cada um se culpou, né? Eu me culpei, meu esposo se culpava, os amigos se culpavam. Até que eu encontrei o celular dela e vi o que acontecia nas redes sociais. Ela tinha um grupo, não era de Campo Maior, era online, tinha um namoro online, o namoro terminou. E eu via que existia uma pressão psicológica. Então, a minha filha partiu. Acho que, como não posso dizer a certeza, eu não posso dizer que foi intencional, mas há sempre aquela dúvida que paira, mas eu como mãe me culpei durante muito tempo. Aos 5 meses, eu olhava meus filhos e enxergava o mesmo olhar da minha filha, de quando ela estava triste. Então, eu disse, não, agora eu preciso cuidar de mim para me poder cuidar deles. E uma família que não busca essa ajuda, essa pós-menção, a família toda costuma seguir os mesmos passos. Se não houver esse tratamento psicológico, até mesmo procurar um psiquiatra, esse tratamento que ele é necessário, porque a família não está sabendo organizar os pensamentos. A minha cabeça estava muito confusa. 1 mês após a partida da minha filha, na missa de 1 mês, eu recebo a visita de uma mãe. Eu tenho um espaço muito querido no meu coração. E a filha dela também partiu, estava com 1 ano, e eu olhava a mãe conversando, eu não lembro do que ela falava, mas eu lembro do gesto que ela fazia, ela tranquila, conversava. E eu me perguntava, meu Deus, será que eu vou ficar assim um dia, tranquila, falando desse assunto?
Então, ela propôs a gente criar um grupo chamado Grupo Vida que Segue, que começaria apenas com 7 mães. Essas 7 mães, nós nos reuniríamos todo mês na casa de alguém para falar como que estávamos. É tanto que eu só chorava no grupo, só desabafava no grupo. Porque as pessoas que já tinham escutado eu falar a minha história já tinham cansado. E às vezes até dizia, mas Heloísa só fala nisso. Então eu deixei para me desabafar somente no grupo Vida que Segue, que era o grupo de mães, onde eu escutava que uma mãe levou para o psicólogo, a outra não levou, que uma fez tratamento até o final, que estava com medicamento, outra que não tinha medicamento. Então, são relatos que vai despertando em você que você fez o que podia como mãe, na medida do seu conhecimento. A sua filha, Maria Cecília, dá o nome à lei municipal que se fala sobre a prevenção, que é celebrado no mês de maio, Isso. Aqui em Campo Maior. E aí eu entro nessa questão da lei para lhe perguntar, enquanto sociedade, o que é que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto organismo social, para prevenir essa quantidade? A gente, claro, não pode falar de número, mas a gente percebe que a gente vive na sociedade doente. Começa com uma depressão, Pronto. vai para uma ansiedade. O que é que se pode fazer enquanto sociedade para essa prevenção? Otávio, a gente trabalha na prevenção. Né? Nós, como Vida que Segue, tem também o núcleo de valorização da vida aqui em Campo Maior, que a gente vai já falar dele. Mas nós, como prevenção, nós, como sociedade, nós precisamos trabalhar na prevenção. Notou, o professor em sala de aula, notou que o aluno não está bem, oferece ajuda psicológica. O aluno que vê o colega na sala de aula que não está bem, oferece esse apoio. A sociedade possibilita até mesmo a cobrança para o poder público de locais que possam estar dando atendimento psicológico gratuito. Aí você pode me perguntar, mas nós temos vários lugares aqui em Campo Maior que tem psicólogo que atende gratuitamente, um número muito pouco. Para a demanda de Campo Maior, quanto mais casos tem em Campo Maior, mais políticas públicas era para existir nesse sentido. Nós temos um apoio da prefeitura, nós temos um apoio do Estado, mas isso ainda é muito pouco, porque a gente tende a alcançar. Então, essa política ela deve existir. A cobrança, todo mês de maio é feita uma audiência pública, justamente para cobrar. Mas tudo que pedimos ainda fica a passinhos de formiga. Sempre no Grupo Vida que Segue eu digo, gente, parece que nós estamos caminhando com passinhos de formiga. Mas não tem problema, nós estamos caminhando. Eu nunca bati de frente com nenhuma gestão. Sempre eu tentava sensibilizar. O suicídio ele é um tabu na nossa sociedade. A gente precisa conhecer até mesmo, Otávio, por que a gente não pode estar numa rádio falando sobre o método, como que aconteceu, divulgar notícias de suicídio. E você sabe qual é a história que tem por trás disso? É uma curiosidade que eu tenho. Na universidade, a gente pagou uma cadeira, mas assim, muito superficialmente. Sim. E eu queria ouvi-la. Por que não se pode noticiar suicídio? E, às vezes, quando a gente noticia, quando são assim, pessoas conhecidas, você vai tentando burlar, vai tentando encontrar uma forma de dizer... De forma discreta. De forma discreta. Por que não pode se noticiar suicídio? Isso se dá o efeito Werther. Você conhece o efeito Werther? Não. É aceito por uns, por outros não. Tem a doutrina majoritária e a minoritária. Sim. Bom, o que acontece? Em 1774, Goethe, um escritor literário, publicou um livro, As Tristezas do Jovem Werther. E esse jovem, apaixonado por Charlotte, queria se casar com ela, mas ela terminou casando com o seu algoz, né, com o seu inimigo. E o problema dessa obra literária é que, quando o livro foi publicado na Europa, aconteceu suicídios em massa, porque o jovem Werther ele comete suicídio. Então, o fato mais peculiar, as pessoas cometiam suicídio usando as mesmas roupas do Werther, que eram as calças amarelas, a calça amarela e o colete azul. Então, isso foi como uma imitação daquela obra de Goethe,
Então, essa imitação se espalhou na Europa. Inclusive, o livro foi proibido tanto na Itália como na Dinamarca. E, por conta, né, nessa época, né, o livro foi parado, deixou de ser vendido. Para você ter uma curiosidade, Napoleão Bonaparte andava com esse livro no bolso, era o livro de cabeceira de Napoleão Bonaparte, e ele dizia que era a sua obra-prima. Em suas batalhas, ele andava com esse livro no bolso. Tem passagens da literatura que falam sobre isso. E quando foi em 1974, David Phillips era um psicólogo, e ele começou a estudar, publicou sua obra, O Efeito Werther, depois que um número de 12% aumentou, depois que Marilyn Monroe, né, partiu na década de 60, acho que foi em 64. Então, depois que essa atriz americana partiu pelo suicídio, houve um aumento de 12%. É tanto que nós tivemos as pessoas nem sabem, nós não divulgamos, mas se hoje em dia uma pessoa for numa rádio e contar detalhadamente que sobreviveu ao suicídio, que usou determinado método e conseguiu sobreviver para contar a sua história, o número de pessoas que vão tentar imitar aquela pessoa cresce. Nós já tivemos um caso aqui em Campo Maior, uma época em Campo Maior que nós tivemos que ficar alertas, porque no hospital era todo dia meninas utilizando o mesmo método, e nós tivemos que ficar alerta para que isso não acontecesse. Então, por que a gente pede para não falar o método? Porque as pessoas vão tentar imitar. Então, esse sentimento de pertencimento a algo que, se eu me sinto que nem o jovem Werther, então eu vou cometer isso, porque passei por uma desilusão amorosa. E quando as minhas palestras, quando eu passo nas escolas, eu não conto a minha história, mas eu conto como você pode transformar a sua vida. Até mesmo dizer que aquela situação vai passar e que no futuro você vai poder olhar para aquela situação como aprendizado. Cada situação em que você passou na sua vida, você vai cair, mas você vai levantar. Então, quando é tão interessante isso, que isso torna a pessoa mais forte, mais forjado. Eu passei por tanta situação na minha vida, Otávio. Você acha que eu vou cair por qualquer coisa? Para quem passou pela ausência da filha de forma definitiva. E hoje, Heloísa, como se você pudesse traçar uma radiografia de Campo Maior com relação ao suicídio, qual é a rede que a gente tem de amparo? Por exemplo, quem precisar de uma conversa, para onde é que pode recorrer? E como é que estão esses atendimentos em Campo Maior? Se a gente tem um aumento da demanda, até para a gente sensibilizar os nossos gestores públicos para se voltarem para essa pauta. Eu sempre fico um pouco chateada nas minhas audiências públicas, porque quem deveria estar ali não está. Então, são ocasiões em que vamos discutir uma política dentro do município. A Campo Maior nós temos psicólogos excelentes. Nós temos pessoas de Teresina que vêm se tratar aqui em Campo Maior. Então, nós temos psicólogos bons, nós temos a rede municipal, nós temos clínicas particulares em Campo Maior, nós temos o hospital que tem psicóloga lá para atender quem chega lá com problema, precisando de uma terapia psicológica, mas nós temos também o Núcleo de Valorização da Vida. Foi uma ideia da vereadora Conceição Lima, depois de uma audiência pública, em maio, acho que 2022. Então, de colocar uma sala, foi 2023, depois de colocar uma sala para atendimento psicológico. Como não tinha essa sala em nenhum lugar, nenhuma escola, não poderia colocar na escola, resolvemos colocar na Regional de Saúde, falamos com o diretor da Regional, ele prontamente atendeu o pedido da sua esposa, né, que era a vereadora Conceição Lima, que é o seu Edivaldo Lima, e lá tem uma sala toda equipada. Caso a psicóloga que queira também trabalhar voluntariamente lá atendendo, lá tem a sala para que a psicóloga possa atender esse grupo tão vulnerável, tão sofrido. Aí nós temos agora a nossa psicóloga que foi colocada de forma pelo secretário de Educação do Estado, Dr. Austin Bandeira, que possibilitou ter uma psicóloga para atender a rede, os alunos das escolas públicas de Campo Maior. E a gente está inserindo também das escolas privadas. Esse atendimento ele pode ser ou pontual ou clínico, continuado.
Aquele atendimento de urgência é quando a pessoa precisa conversar com alguém. Porque se está em crise, a gente não indica o atendimento psicológico com a psicóloga. Nós já encaminhamos para o hospital, porque precisa acalmar aquele sentimento de crise, né? Até mesmo encaminhar para um hospital mais especializado em Teresina. Mas se o atendimento, a pessoa está numa tristeza profunda, sentimento de desesperança, né? Está distante, a família percebeu, é aluno, leva lá no Núcleo de Valorização da Vida, fala com a Evanildes, que é a nossa atendente, ela vai anotar o nome, vai surgir a vaga, nós vamos ligar marcando o horário. A psicóloga poderá atender semanalmente, até que aquele aluno esteja pronto para voltar a desenvolver a sua vida, a ter uma vida assim mais pautada no raciocínio, no conhecimento, entender que aquele momento que ele está passando vai passar. E conhecimento, Otávio, ele salva vidas. Hoje eu entendo cada fase que eu passei no meu luto. Até quando eu estou voltando novamente a sentir a tristeza, e o que a rede de apoio ela é muito importante. O amor de uma família salva vidas. É prevenção, é rede de apoio. Porque alguém deixa de cometer algum ato com medo de fazer o outro sofrer. Então, a família é rede de apoio. Os amigos são rede de apoio. Eu sempre gosto de estudar o que está por trás, a literatura por trás. Por que tem aquela fundamentação? Por que existe aquele comportamento? Por que existe aquela teoria? E outro dia eu estava lendo que 8 minutos salva. Se você tem 8 minutos do seu tempo para dar para mim, você me salvou. Mas isso nós não temos base teórica. De que houve testes, não tem. Mas foi algo tão interessante de se escutar, porque isso faz parte até mesmo da nossa cultura. Nós podemos disponibilizar nosso tempo para alguém. Estamos conversando com Heloísia Ferreira, que é ativista pela vida no município de Campo Maior. Heloísia, para a gente concluir, já falamos da rede, mas quem estiver precisando, assim, mais especificamente, quem estiver precisando de uma conversa, apresentou algum desses sinais que você apresentou, como é que faz no município de Campo Maior para buscar um atendimento? Bom, vai no núcleo, começa pelo núcleo. Funciona de segunda a sexta? Funciona de segunda, terça, quarta, quinta-feira não, e sexta. E sexta. Aí, somente no período da manhã, de 8h30 até as 12h30, a psicóloga está lá. Futuramente, nós vamos ter um psicólogo na parte da tarde, porque nós estamos recomeçando o núcleo novamente, porque ele foi inaugurado em novembro de 2023. Atendemos o ano de 2024. No final do ano de 2024, nós não pudemos mais dar continuidade por conta que não tínhamos psicólogos à disposição. Em 2025, somente agora, no mês de agosto, conseguimos a nossa psicóloga de forma definitiva para o núcleo. E teremos que colocar uma tarde, mas entre em contato com o Núcleo de Valorização da Vida, que fica na regional. Basta procurar a regional de saúde, fica ao lado do hospital. Ao lado do hospital. Nós não temos ainda um número para receber as ligações. É interessante que a pessoa vá até o núcleo, procure o núcleo, né, lá na regional. Lá você pode procurar a Evanildes. A Evanildes ela vai atender inicialmente aquela pessoa, fazer a notificação, encaminhar para a psicóloga vai atender. A princípio, nós estamos colocando até 5 consultas, né, atendimentos. Né? Se precisar, a gente renova para mais 5. Se não, a gente abre espaço para outro aluno, porque a demanda em Campo Maior ela é alta. E nós temos fila de espera. Infelizmente, nós temos fila de espera. Mas nós temos também o CAPS, onde tem a psicóloga, tem o psiquiatra, tem os postos de saúde no município, que você pode procurar o postinho mais próximo à sua residência, aquele posto de saúde do seu bairro, falar até mesmo com a agente de saúde que passa na sua casa e marcar. E não precisa ter vergonha, né? Não, porque, como não. você já até citou na nossa entrevista, é um tabu falar sobre suicídio. Mas é um investimento. A partir do momento em que eu procuro uma psicóloga para me ajudar a organizar meus pensamentos, é uma forma de transformação. Eu estou tentando me conhecer,
e conhecer a minha realidade. E até mesmo eu estou priorizando a Heloísia. Quando eu procuro uma psicóloga, eu estou investindo em mim, na minha saúde mental. Outro dia eu recebi o relato de uma mãe, até mesmo numa outra rádio, em uma rádio aqui de Campo Maior, e ela dizia assim, meu filho sofria bullying na escola e estava com depressão. E eu acredito que quando a mãe está com a criança dessa forma em casa, leva para o psicólogo, leva para o psiquiatra, mas não tira da escola. Então, é necessário identificar o bullying na escola, porque o bullying ele é diferente. Eu sofri bullying quando mas quando eu era adolescente ou era pequenininha, mas eu não tinha esse nome bullying, não existia essa denominação. Hoje damos nome para tudo. Essa nomenclatura, ela vem e já dá algo negativo. Se acontecer um conflito na escola, a escola resolve pontualmente. Mas se aquela conduta é reiterada, com a intuição de hostilizar, de humilhar, de agredir, então, essa conduta que acontece reiteradamente dentro de uma instituição de ensino é bullying. E o bullying hoje é crime. Então, é importante ressaltar isso. A escola ela pode pagar por omissão por não ter trabalhado isso. Então, quando eu ando pelas escolas palestrando, eu costumo informá-los o direito que eles têm, também os deveres. Não adianta falar de direitos se também tem deveres. Então, esses alunos, através do conhecimento, podem mudar a sua realidade social. Para finalizar, Heloísia, se você fosse deixar uma dica, orientação ou mesmo um pedido para os nossos gestores municipal, estadual, qual seria a sua orientação para eles nesse dia especial que nós estamos vivendo, esse 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio? Qual é a dica de uma sobrevivente do suicídio para os nossos gestores, para a gente, de uma vez por todas, prevenir o suicídio na nossa região? Bom, até hoje, tudo o que eu já pedi foi atendido, assim, entre aspas, mas eu nunca fiz esse pedido diretamente. Mas hoje eu peço também um núcleo de valorização da vida municipal. Uma salinha no município, com atendimento psicológico, o dia todo, todos os dias da semana. E que essas psicólogas possam atender principalmente alunos, adolescentes. Em segundo plano, mães, mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres que estão com os filhos dentro de casa, vivendo uma situação de vulnerabilidade, questão de hipossuficiência mesmo, porque não conseguem trabalhar. E trabalhar essa questão da saúde mental em toda a sociedade. Então, você pode até perguntar, Otávio, professora, ou Heloísia, você trabalha também a questão da prevenção da violência doméstica? Sim. A minha filha, ela sofreu uma violência psicológica. Então, isso, para a minha família, tornou-se assim, uma questão pontual de trabalhar em Campo Maior, a questão da informação, da mulher pedir ajuda, porque ela também adoece psicologicamente, estando naquela situação. Adolescentes que sofrem bullying. Então, nós começamos a abraçar causas que antes, para mim, passava despercebida. Não era comigo, eu não estou envolvida, e eu não quero que a população pense dessa forma. Porque é uma demanda de todos nós, de toda a sociedade. Lutar para que Campo Maior seja referência na questão do atendimento psicológico e na prevenção ao suicídio. Heloísia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom, conversa muito boa. Muito obrigado. Espaço sempre aberto aqui, sempre que o núcleo precisar de um espaço, está aqui a nossa ONTV à disposição. Eu fico muito feliz desse espaço que você me cedeu para falar sobre esse tema, que para mim, em especial, ele é muito importante. E eu sempre serei aquela mãe que não vai deixar a Lei Maria Cecília ficar só num papel. Eu irei cobrar. Muito obrigada. Para você que ficou com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube para você assistir o canal completo, e os cortes você acompanha no nosso Instagram e também no nosso TikTok. Até a próxima.